A próxima sessão leva-nos ao mundo da inteligência artificial e automação. Recebemos Tiago Jacopini, CEO at Cumulus Cloud and Data, para falar sobre IA multiagente, a nova força motriz da automação. Olá, bom dia a todos. Obrigado por investirem o tempo de estar aqui com a gente hoje. Hoje a gente vai falar sobre um caso específico de IA com multiagentes. E antes de falar sobre isso, eu vou contar um pouquinho de o que eu acho que até foi falado há pouco aqui, sobre como é relevante, como é importante a gente escolher com grande carinho o nosso caso, aonde a gente vai começar a trabalhar com IA para garantir que toda essa inovação venha realmente a virar um projeto produtivo. Bom, vou falar um pouquinho, um minuto sobre nós, depois eu vou falar aqui como a gente gosta de fazer a escolha dos casos de IA com os nossos clientes, e depois eu vou contar aqui esse caso bacana de IA multiagente aplicada. Bom, nós somos um parceiro bastante relevante da Microsoft, principalmente. Temos praticamente 10 anos aí de parceria, onde inclusive já tivemos a oportunidade de ganhar 2 prêmios de Partner of the Year, sendo um prêmio principal e vários prêmios na área de dados e inteligência artificial. A gente tem aí basicamente mais de 450 projetos entregues na área de dados e inteligência artificial. A gente trabalha até bem antes da implantação de soluções mais comuns de LLM, com Machine Learning, desde os princípios dessas soluções. Então, nós temos bastante experiência em implantação e muitos casos de sucesso que a gente pode compartilhar com vocês. Bom, começando, como eu falei, eu acho que é importante entender realmente o caso de IA que a gente vai aplicar. E a gente gosta de olhar sobre esses 2 prismas. Primeiro, se esse caso é viável para a inteligência artificial e depois, qual que é o impacto, né? Então, para a gente ter certeza que esse caso é viável, ele tem que marcar 4 critérios nessa primeira caixinha de cima aí. Então, basicamente, tem que ser um processo que ele é repetitivo, ou que ele é data-driven, ou um processo que realmente faz uma diferença na companhia. Então, ele tem que modificar realmente todos os... ele tem que fazer parte de um processo que tenha métricas, que ele possa ser mensurável. A gente tem que ter um delivery desse processo com grande intensidade com o time. E acho que uma das coisas que a gente percebeu hoje aqui tem que ter um stakeholder. Não adianta a gente pegar uma área específica e que a gente vai fazer, de repente, uma prova de conceito se a gente não tiver o suporte corporativo para que isso possa virar uma implantação produtiva realmente. E, na sequência, a gente tem que conseguir medir o impacto de tudo isso, né? Então, a gente tem que estar alinhado com o revenue, por exemplo. A gente tem que entender qual que é o ROI que isso vai trazer para a companhia. A gente tem que ter um sucesso visível, né? E que consiga ser valorizado por múltiplos stakeholders. Para, de novo, o foco não é que seja uma prova de conceito, é que a gente consiga realmente transformar isso num projeto produtivo. E acho que tem que ter a pressão executiva de alguma forma, tem que ter o sponsor. Então, pensando em vários casos de IA, quando a gente está olhando para todos os casos que a gente tem ideia de implementar na nossa companhia, a gente gosta de ter certeza que os 4 pontos de cima estão marcados e pelo menos 2 desses pontos de baixo também estejam marcados. Na sequência, imagina que a gente ainda tem uma lista com um volume de 2, 3, 4, 5 casos para que a gente possa avaliar a implementação. Novamente, a gente gosta de classificar aqui sobre impacto e viabilidade, né? E focar em realmente quais são as oportunidades prioritárias. Vocês podem ver que a gente pode ter jogadas estratégicas, pode ver que tem ali onde a gente chama de onde os pilotos morrem, né? Ou MVPs morrem. A gente tem a área de reforço de credibilidade, que é onde tem bastante viabilidade, mas ainda não tem impacto. Então, o grande foco vamos olhar para as oportunidades prioritárias, onde a gente tem implementação rápida, onde a gente tem um ROI mensurável e que está claramente alinhado à dor do nosso cliente. Então, se de repente eu partir de 10 casos, quando eu fiz o filtro inicial, eu caí para 3 ou 4, e quando eu venho para cá, entre esses 3 ou 4, qual realmente eu vou começar que está enquadrado ali naquele quadrante de oportunidades prioritárias. Então, acho que isso faz parte de escolher realmente muito bem o caso de sucesso que a gente vai trabalhar. Bom, eu vou contar para vocês um caso. Essa é uma grande empresa de processamento de transações de cartões de crédito, tá? Não sei se todos vocês sabem, mas quando a gente
contratam um cartão de crédito com qualquer um dos nossos bancos, eles têm uma empresa por trás que faz o processamento das transações dos nossos cartões de crédito. Então, toda essa massa de dados gigantesca que sai dos bancos quando a gente está utilizando o nosso cartão de crédito, ele vai para essas empresas intermediárias de processamento de informação e que, no fundo, basicamente é quem toma conta do que acontece com o nosso cartão, ajuda a aprovar eventualmente uma transação, verifica o que aconteceu com as transações que já foram executadas. Então, essas empresas elas não aparecem muito para a gente, porque elas estão por trás dos bancos, mas são grandes empresas, tá, pessoal? Então, são empresas aí que faturam bilhões de dólares e estão atrás de grandes bandeiras como Visa, Mastercard, American Express e outras, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os desafios. Nesse caso específico, pessoal, o desafio do nosso cliente aqui, que é uma grande operadora de cartões de crédito, com os chargebacks, tá? O que é um chargeback? Quando a gente faz uma compra e, eventualmente, ela foi cobrada 2 vezes, ou a gente foi cobrado indevidamente por alguma coisa que a gente não comprou, ou a gente viu um lançamento na nossa fatura e a gente está entendendo que isso pode ser, eventualmente, uma fraude. O chargeback é quando o usuário final, quando a gente procura o nosso banco para contestar uma dessas transações, tá? Então, quais são os principais desafios quando eu tenho um processo de chargeback? Acho que a primeira coisa está muito suscetível num processo tradicional a ter erros humanos, que envolve interações com muitos sistemas, envolve pedidos e documentos. Quando a gente pede um chargeback, em geral, a companhia do cartão de crédito vai pedir para a gente mandar uma evidência, uma invoice, como eu descobri que aquilo é uma fraude, se eu tenho alguma prova. E ela também tem que integrar com sistemas, por exemplo, do banco, para pegar qual o seu histórico. Você já comprou naquela loja antes? Você já fez aquele tipo de transação? Está dentro do padrão de transações? E, principal, ela tem que tentar fazer isso dentro de um prazo razoável, que acho que essa é a maior dificuldade, né? Então, como é que eu consigo integrar com várias aplicações, várias grandes empresas, falar com o meu usuário final numa forma, em geral, que é multicanal, onde eu tenho uma interação por e-mail, uma interação, de repente, por mensagem de texto, onde eu tenho um sistema que o usuário final precisa fazer o upload de um documento. Então, eu tenho uma interface multicanal e uma série de desafios e integrações para que eu consiga completar esse processo no meu prazo que, teoricamente, sobre contrato, eu tenho cenários onde eu tenho que fazer D+1 e cenários D+3 para conseguir completar a minha decisão de chargeback ou não e creditar de volta no cartão de crédito ou não aquela transação. Então, esses são os principais desafios que a gente tem aqui, tá? Bom, como é que foi a solução que a gente propôs aqui para esse nosso cliente? Bom, a primeira coisa é tentar usar o máximo possível de automações e de inteligência artificial nesse processo. Mas não só isso. Depois vocês vão ver, quando a gente falar um pouquinho mais sobre como funciona a arquitetura e a multiagente, a gente também tentou aproveitar o máximo possível do que já existia, integrações que estavam disponíveis nos sistemas atuais, integrações via API e outras conexões com plataformas de dados, como Databricks, que estavam envolvidas também no processo. E o grande lance foi como a gente pode aproveitar o melhor possível do processo atual, tirando toda a parte que estava realmente manual dentro desse processo, tá? Então, nessa solução, a nossa ideia foi entrar com uma solução multiagente, para que a gente pudesse ter um agente orquestrador, e esse agente orquestrador ele tivesse diversas etapas dentro do processo de validação do chargeback. Tá? Como é que a gente implementou tudo isso? Acho que o grande lance é que a gente fez um mix entre agentes especializados e processos tradicionais implementados nas mais diversas linguagens. Então, tem código Python rodando, tem um processo dentro do Databricks rodando, tem integrações via API rodando e tem vários agentes especializados, como agentes que fazem OCR, agentes que interpretam os e-mails que estão chegando, agentes que interpretam as mensagens de texto que estão chegando e um agente que é o tomador de decisão, que é o processo final, que vai validar toda aquela informação que esse processo consumiu e vai nos trazer a informação pré-processada. E aí vem um ponto bem importante, né? Quando a gente baseia, a gente está trocando basicamente um processo manual por um processo automatizado com IA, a gente vai ter um certo nível de confiança. Então, um ponto importante a gente implementou um agente no final que faz a validação desse agente que toma a decisão. Porque logo após tomada de decisão, se eu devo ou não fazer o chargeback,
em alguns momentos, a IA não vai acertar com 100% de assertividade. Então, eu tenho um segundo agente que valida se o primeiro agente seguiu todas as regras que a gente colocou para que ele seguisse, se todas as evidências estão lá, se os acessos à informação foram feitos com sucesso, se não teve nenhum erro dentro do processo. E aí, o que é mais legal, pessoal? Com isso, a gente conseguiu uma assertividade muito alta mesmo. Mas, mesmo assim, como é um processo que envolve o bolso do usuário final, do banco, o banco quer manter a melhor relação possível. No final, o que a gente faz? Passa por todo esse processo de automação de IA, a gente passa pela revisão da própria IA sendo revisada por um outro agente, e no final a gente tem uma interface visual onde o time da empresa de processamento de cartões ainda faz uma checagem. Simplesmente ele recebe ali as informações do arquivo, de todos os arquivos que chegaram, qual é o percentual, por exemplo, de chance daquilo ser um chargeback ou não, e se ele simplesmente dá um ok ali para aprovar. Então, acho que isso é a demonstração de que a gente consegue pegar um processo bastante complexo e usar um mix de agentes de inteligência artificial, códigos tradicionais, e aí usar a IA para orquestrar tudo isso. Acho que essa é a beleza da gente conseguir realmente transformar um processo, é usar a IA com o maior potencial possível, que é especializar para que ela seja eficiente em termos de custo, para que ela seja extremamente rápida, né? Porque, de repente, a gente poderia criar um grande modelão de IA que faria a maior parte desses processos aqui. Mas o que ia acontecer? Quando a gente faz isso, o processo fica lento, cada vez que eu executo aquele processo, ele tem um custo muito mais alto, e quando eu tenho um orquestrador de uma forma multi-agente como essa, eu tenho a opção, por exemplo, vários desses processos são assíncronos. Então, eu disparo uma verificação num outro sistema e a IA fica aguardando aquela resposta chegar. Quando a resposta chega, ela dispara novamente, o nosso orquestrador dispara a próxima etapa do processo. Então, um processo que ele está encadeado, mas ele pode rodar de forma assíncrona, inclusive ganhando alta escala quando necessário, em períodos, por exemplo, como festas de final de ano, grandes comemorações, como Dia dos Pais, Dia das Mães. Então, a gente consegue manter a performance, especializando os componentes e baseando tudo isso numa IA para fazer a automação. Tá? Que tipo de resultados a gente conseguiu? Bom, eu acho que o principal é a velocidade, né, que era um dos desafios. O nosso cliente queria realmente reduzir muito o tempo, que ele não conseguia cumprir os prazos de D+1 ou D+3, dependendo de qual era a situação. Então, a gente conseguiu reduzir drasticamente, uma média de 90% na redução da velocidade. Então, acho que isso realmente é um dos principais pontos, né? Isso traz agilidade, isso traz clientes mais satisfeitos, isso traz diversos benefícios. E mesmo quando a gente pensa, que é o segundo ponto, que a IA pode realmente não ser perfeita, pensa que nós humanos também não somos perfeitos. Então, o processo da forma como ele foi implementado, com a apuração da IA, revalidação da IA e uma validação humana no final, ele reduziu 40% os erros que existiam antes, tá, pessoal? Então, a gente rodou uma operação paralela aí por 2, 3 meses, medindo isso, para saber quanto os erros dos humanos estavam gerando nos mesmos processos e quanto o novo processo automatizado com IA que gerou. Né? Mesmo sendo extremamente mais rápido, ele ainda reduziu em 40% os erros, ou seja, isso gera um saving. Né? Então, esse saving nem está aqui, tá, pessoal? Aqui tem um saving. Esses 243 mil reais anuais aqui é para apenas uma pequena linha, que foi a primeira linha que foi implementada. Isso aqui é em torno de 40 mil euros. Não é significativo, que foi a primeira linha que foi implementada apenas. E se comparar, então, aos 40%, imagine o volume, pessoal, de chargeback. Se você pagava 1 milhão de euros por mês de chargeback, agora você paga 40% a menos, isso tudo entra na conta do retorno do investimento. Tá? Então, assertividade, para mim, aqui, acho que é um dos grandes diferenciais. E, obviamente, cumprir os prazos, porque quando a gente não cumpre o prazo, eventualmente acaba virando um processo, a pessoa, o portador do cartão pode procurar a justiça para tentar dizer que não recebeu o seu chargeback no prazo. Então, cumprir prazos também é muito importante. Então, acho que isso é um negócio bem legal, passar a cumprir os prazos de uma forma bastante consistente, mesmo nos períodos de alta demanda, que acho que esses são os principais problemas, né? Os períodos de alta demanda. Então, esse é um caso bem interessante que a gente implementou. E eu queria passar para vocês a forma como a gente tem abordado isso com os nossos clientes. Tá? O que a gente tem feito a gente criou uma plataforma que a gente chama de AI na Box, que é para quem quer começar muito rápido.
Se você identificou qual é o seu caso de uso e você quer, seguindo aquelas regrinhas básicas que a gente disse lá no começo, né? A viabilidade e se você tem os sponsors, todos aqueles pontos são bem importantes. E você quer começar muito rápido, a gente criou uma oferta que a gente está chamando de AI na Box, que ela pode ser feito deploy em até 2 semanas, tá, pessoal? E ela vem com uma série de componentes, eu vou passar um vídeo aqui para que vocês possam entender. Mas, basicamente, ele é a base para você começar depois a implantação de todos os seus projetos de IA em cima de uma landing zone já enterprise, todos os componentes como governança de dados e principalmente controle de tudo que está acontecendo na sua IA. Is your company ready for real AI? Not just experiments, not just playgrounds. Production-grade AI, delivered fast. Introducing AI in a Box by Cumulus, a full-stack solution for secure, intelligent chatbots. With Microsoft OAuth login, embeddings, vector search, and full context memory. Your assistant understands and remembers. Easily connect to the best AI models, GPT, Claude, Grok, and others. Monitor and track usage by user, by team, or by application. Control access, predict costs, and scale with confidence. Build agents, automate tasks, connect to your internal systems. Create GPT-like co-pilots that work across your organization. The best part? We can deliver starting in just 2 weeks. Larger implementations may take more time. Então, o que a gente entrega, pessoal, com esse produto? Basicamente, aí a criação da landing zone, aquele chatbot que vocês viram, com múltipla seleção de IA, todas basicamente que estão disponíveis hoje no mercado, já com upload de arquivos, integração com AD, customizado para a cara da sua companhia e já com um agente RAG. Basicamente, a gente faz isso muito rápido, em 2 a 3 semanas, tá, pessoal? Então, essa é o começo da plataforma de IA para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre soluções de IA, esse caso, se vocês quiserem mais detalhes ou qualquer outro caso que vocês tiverem interesse, a gente tem mais de 400 casos aí que a gente já entregou, tá, pessoal? Envolvendo soluções de todos os tipos e para todas as indústrias, tá? Fiquem, por favor, à vontade, entrem em contato com a gente aqui, que a gente vai ter o prazer de falar com vocês e explicar um pouquinho mais sobre as nossas soluções. Muito obrigado.